Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês mais uma vez a questão do ensino religioso e da laicidade. Na verdade, o vídeo que você vai assistir a seguir é uma participação que eu fiz na programação do CONER, o Conselho Estadual do Ensino Religioso do Distrito Federal, em que eles debateram a questão do ensino religioso e da laicidade, juntamente comigo e outros participantes. Então eu convido vocês para assistirem e também darem as suas opiniões, fazer os seus comentários no vídeo. Então, sem muita demora, vamos ao vídeo então. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. É sempre um prazer a gente falar desse assunto, né, tão importante, tão pertinente, né, para a educação, como o professor Elcio Sequete falou. O que eu vou falar aqui, na verdade, não é novidade, né? Essas coisas que eu vou falar aqui, provavelmente vocês que fazem parte do ensino religioso, CONÉ, enfim, que estão nessa luta, conhecem isso, mas eu creio que muita gente que está assistindo, ou que poderá assistir depois, né, é possível que isso se torne uma novidade. Quando a gente olha para a legislação, principalmente o que diz a Constituição e o que diz a LDB, parece que é tão claro, né, a diretriz, né, está ali, é aquilo ali, pronto, parece evidente, claro, não precisa nem se discutir muito o ensino religioso, porque a Constituição, né, no seu artigo 210, fala que o ensino religioso é de matrícula facultativa, ela deve constar como disciplina dos horários normais, né, das escolas públicas, aquela coisa toda. Então, isso aí me parece óbvio, está ali, está óbvio, né, está claro, tal. E quando a gente pega a LDB também, né, no artigo 33, né, que a gente bate tanto nessa tecla, né? Ensino religioso também, a mesma coisa, de matrícula facultativa, parte integrante da formação básica do ser humano, do cidadão, da cidadã, enfim. E aí pede-se que se assegure o respeito à diversidade cultural religiosa brasileira e também veda ali qualquer forma de proselitismo. Então, parece, como eu falei, parece ser bem contundente e bem evidente e bem claro. Né? Se uma pessoa fosse dar aula de ensino religioso, a gente imagina que ele, somente com essas duas informações, ele poderia dar aula de ensino religioso tranquilo. Mas, claro, eu estou minimizando, né? Existem outros documentos que o professor já citou aí, né? A própria Base Nacional Curricular, enfim, as diretrizes. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, como também já foi dito pelo professor, aquilo que está na lei, ela não se cumpre, né? Ela parece clara, mas na prática ela não se realiza. Então, por que que o ensino religioso ele é tão importante para estar presente na nossa Constituição, né? A relação que o Brasil teve com a igreja, né, historicamente, essa relação é uma relação de dependência religiosa e política ao mesmo tempo, e essa relação é que faz com que, historicamente, o ensino religioso venha participando aí de muitas constituições, né, esteja presente constantemente na história do Brasil. Outra coisa que eu acho também que contribuiu para isso é que, na vida política, a prioridade, muitas vezes, é para aqueles grupos que são considerados maioria numericamente, né? E quando um grupo numericamente é muito forte, muitas vezes a vida política, ela não quer comprar uma briga com esses grupos, né? Então, no nosso país, segundo o último censo, né, que já faz um tempo aí, a gente pode arredondar ali 90% da, da, da população se apresentou como sendo cristã. Cristã que eu estou falando aqui, quando todos os grupos, né, considerados cristãos, né, evangélicos, católicos, espíritas, enfim.
Então, bom, se eu cometi algum erro aqui também nessa classificação, por favor, me corrijam, né? Então, 90% se apresentaram como cristão. Então, eu fico pensando que essa é uma questão política que os grupos políticos não vão comprar uma briga, né, com um grupo com uma formação tão grande, né? E aí vem essa barganha política e religiosa que muitas vezes o ensino religioso se transformou. Aqui, muitas vezes o ensino religioso se transformou, né? Então, eu diria o seguinte: eu vou falar aqui a partir do cristianismo, mais especificamente, eu vou falar aqui do protestantismo, que é o que eu conheço mais, tá? Vou falar mais aqui a partir do protestantismo. Então, o que eu vejo é o seguinte: eu acredito que o ensino religioso pode ser, sim, um espaço para fomentar a compreensão e o respeito entre as várias experiências religiosas, né? Agora, o que a gente percebe é que, na prática, na sala de aula, isso não é muito simples assim. Outro dia eu fui convidado para falar aqui para um grupo de professores e professoras, né? Pessoas que estavam se preparando para dar aula no ensino fundamental, médio e tal, e me pediram para falar sobre o ensino religioso. E eu vi a resistência dos próprios professores e professoras, quando você toca em algum assunto que foge à questão do cristianismo, né? O respeito por outros grupos religiosos, enfim. Então, se há uma resistência, às vezes, até dos próprios professores e professoras, e às vezes até de gestores da educação, a gente fica imaginando os pais, né? A comunidade, os alunos, como é que isso não funciona. Mas eu acredito que o ensino religioso pode ser, sim, espaço para fomentar essa compreensão e esse respeito entre as várias experiências religiosas, até porque no nosso país a gente tem aí um crescimento muito grande também dessa intolerância, né? Agora, o que se deve a isso? Eu penso que é uma herança histórica, né? É uma herança histórica protestante, cristã, mas principalmente protestante que se baseou nessa ideia conversionista, né? A mudança do ser humano se dá ou se dava na área moral, né? Então, a mudança acontece negando o outro, né? Então, a pessoa se tornava, e ainda hoje, né? Porque às vezes a gente fala, isso aí foi lá do passado. Não, ainda hoje, muitos grupos protestantes mais conservadores, tá? Aqui eu também preciso fazer uma limitação, né? Eu não estou aqui colocando todos os grupos protestantes na mesma linha, né? Eu estou falando aqui de uma linha mais conservadora, né? Então, a mudança essa ideia conversionista, ela se dá na área moral, né? E não é à toa que esse governo ele está enfatizando essa questão moral, né? Porque no mundo protestante isso é muito valorizado, é muito importante. Quer dizer, a mudança acontece negando o outro, né? E muitas vezes a teoria e a prática não se encontram, por isso que também há essa incoerência aí, né? Do, do governante maior aí, que se apresentou como evangélico, de muitas vezes ele negar, né, essa conversão, ou essa pretensa conversão a que ele passou, porque muitas vezes a teoria e a prática também não se encontram, né? Não se encontram. Existe uma mudança interior, uma experiência individual com o sagrado, mas muitas vezes a pessoa continua intolerante, desrespeitosa, etc. Porque no mundo protestante se dá muita ênfase a essa questão da experiência individual, né? Com o sagrado, essa experiência própria, tal, e esquece um pouco a coletividade, né? Então, é isso que eu estou chamando de incoerência de teoria e prática. Então, muitas vezes a pessoa se diz convertido, mas ele é intolerante, ele é desrespeitoso, né? Muitas vezes corrupto, né? Então, é uma incoerência que existe aí em alguns grupos conservadores, né? Outra coisa que eu vejo é que não se admite nem conhecer o outro,
né? Porque às vezes a gente fala assim, o ensino religioso ele vai servir para conhecer o outro. Claro, eu acredito nisso, eu defendo isso e a gente tem que lutar por isso mesmo. Mas muitas vezes não se admite nem conhecer o outro, porque esse outro, né, eles são objetos de combate, da negação. Então, não se enxerga a utilidade em conhecer o outro grupo. Quando você vai conversar com um protestante mais conservador, ele vai dizer que o que eu tenho para aprender com o outro, com esse outro que eu nego, né? Então eu não quero nem conhecê-lo. Aliás, a ideia é de conhecê-lo para combater, não é a ideia de conhecê-lo para respeitar ou para conviver, né? É a ideia de conhecer para combatê-lo. Então, é uma outra tensão, outra questão que eu vejo aí, que é essa ideia de que, às vezes, a pessoa não quer nem conhecer, né? Não quer nem saber, nem conhecer o outro. Por isso que há resistência quando um professor ou uma professora pede alguma atividade, né, que você tenha que pesquisar sobre a religiosidade de algum grupo específico, principalmente quando se trata de grupos ligados às religiões de matriz africana, ou mesmo espiritismo, né? Há uma resistência, né, do mundo protestante conservador, porque ele vai dizer, eu vou conhecer esse grupo para quê? Né? Se a minha visão é exatamente de combatê-lo. Né? Então, essa é uma questão muito forte que existe dentro dos grupos, e por isso essa resistência ela resulta também em intolerância, claro. Então, visto também uma outra coisa que eu vejo no ensino religioso que é um empecilho, é que o ensino religioso para esses grupos, eles veem como uma oportunidade para evangelização. Né? Outro dia, conversando com uma pessoa do meu grupo religioso, que tinha uma visão assim, bem conservadora, quando eu falei para ele sobre a questão do ensino religioso, ele falou para mim, olha, é uma grande oportunidade para a gente evangelizar as crianças. Quer dizer, evangelizar no mundo protestante é fazer aquilo que está na LDB, aliás, é fazer aquilo que a LDB diz que não pode fazer, né? É o proselitismo religioso, né? Então, o mundo conservador, ele vê uma oportunidade de evangelização. Eu vou ali converter aquelas pessoas. Então, na verdade, eu quero ser o professor de ensino religioso, a professora, porque é uma oportunidade para divulgar a minha fé, né? Para fazer a pregação sobre o meu grupo, de converter aquelas pessoas que estão ali. Então, o protestante, historicamente, é um divulgador de sua fé. Ele deve aproveitar qualquer oportunidade para fazer isso. Claro, novamente aqui eu faço uma vírgula, né? Ou um parênteses. Quando eu falo protestante aqui, eu estou sempre me referindo ao que eu estou chamando de grupos protestantes mais conservadores. Então, ele enxerga isso como uma missão, né? Para ele, o obstáculo faz parte, né? Então, se existe ali na lei dizendo que não pode fazer, aí é que eu vou fazer mesmo, né? Porque o obstáculo é uma forma de eu mostrar para a minha fé, para a minha comunidade, que eu estou cumprindo a vontade divina e descumprindo a vontade humana, né? Eu vou lá, vou falar da minha fé, eu vou divulgar. Então, isso é um problema sério. Claro, e isso se transforma em um projeto político de... Claro que isso está dentro de um projeto político de hegemonia religiosa, né? Então, não é à toa que a gente está vendo o que está acontecendo no nosso país atualmente, né? Em que um grupo político se alinha a um grupo religioso para tomar o poder e colocar em prática alguns valores considerados religiosos, né, para toda a população, porque isso é um projeto político de hegemonia que já fazia parte das discussões do mundo protestante há muito tempo, né? Isso não é de agora que o mundo protestante pensa assim. A hegemonia política que está tentando ser colocada em prática hoje, né, a hegemonia política religiosa, esse é um projeto que eu sempre ouvi dentro das igrejas em que eu participei.
a ideia de que era necessário a gente ter um líder religioso para realizar a mudança na sociedade e consequentemente, realizar a mudança nas pessoas através dos princípios morais religiosos. Então, nesse sentido que, voltando aqui à questão do ensino religioso, há uma reação dos pais cristãos, né, contra as religiões de matriz africana, espírita, budista, enfim, indiana, seja qual for outro grupo que não faça parte do mundo cristão protestante, porque eles não enxergam nesses grupos nenhuma possibilidade de diálogo e nem a necessidade de conhecer, né, o grupo. Né? Agora, insisto, mesmo que a visão seja essa, aí está o desafio do ensino religioso, né? É fazer com que as pessoas possam entender, compreender e conhecer o outro. Então, o artigo 33 é bem claro, né? Não pode ser uma atividade proselitista, né? E que deve respeitar a diversidade religiosa. Então, agora, para concluir, eu tenho aí, acho que mais uns 3 minutos, né? Eu vou falar aqui rapidamente sobre a questão da laicidade. O que me preocupa, por exemplo, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Se não me engano, em 2017, né? que partiu da ideia de que é possível, sim, você ter um ensino religioso confessional. Aí volta tudo que era antes, né? Quer dizer, se a gente está lutando para que a gente tenha um ensino religioso laico, né, fundamentado na ciência, como foi dito aí pelo professor Elcio, né, pelas ciências da religião, pela formação na licenciatura, enfim. Aí eu volto a dizer que é válido agora o ensino religioso confessional, e o que eu achei interessante é que o argumento de que o ensino religioso oferecido pelo Estado não se caracteriza como imposição, né? Uma vez que é facultativo. Essa foi em um dos votos lá, um dos ministros usou esse argumento. Olha, o ensino religioso não é uma imposição porque ele é facultativo. Então, se a criança, se o jovem não quiser assistir a aula, ele sai fora. A gente sabe que não é tão simples assim. Primeiro, porque as escolas não têm como oferecer uma outra atividade para que esse aluno assista, naquele horário que ele não está participando do ensino religioso. E depois também é uma questão argumentativa, né? Então, esse argumento ele é falacioso, né? Porque o Estado é quem está oferecendo uma vertente, é o Estado que está oferecendo uma vertente religiosa, é o Estado que está patrocinando, apoiando, privilegiando um grupo religioso. Então a gente não pode dizer, se você quiser assistir, assiste, se não quiser, você sai. Não, o Estado está patrocinando isso. É a mesma coisa quando a gente estava no Comitê da Diversidade Religiosa, eu acho que o Elcio lembra, a gente participou de uma reunião lá em que tinha que decidir sobre programas religiosos em uma TV pública, né? E a discussão era essa. Bom, mas a TV pública está oferecendo, está patrocinando, está privilegiando um grupo religioso. Então a gente poderia usar o mesmo argumento que essa pessoa usou. Poderia dizer, bom, mas quem quiser assistir, assiste, não quiser, desliga. Mas a instituição, mas aquilo ali é uma concessão pública, né? E o Estado está patrocinando, está privilegiando um grupo. Se o Estado está patrocinando, então esse argumento de que o Estado não está impondo, simplesmente se você não aceita, você sai, você não assiste, como eu estou dizendo que ele é falacioso, né? Na verdade, você está ferindo a laicidade, porque na laicidade não cabe ao Estado incentivar, como foi dito aí pelo Elcio, não cabe ao Estado incentivar, promover, privilegiar uma religião ou um grupo religioso, né?
Então, se o Estado faz isso, ele está descumprindo, né, o que a gente entende por laicidade, né? Então, eu creio que o Estado ele pode sim incentivar, mas incentivar o quê? Incentivar a diversidade cultural religiosa, como está lá no artigo 33 da LDB. Ele pode sim incentivar, mas a diversidade cultural religiosa, o respeito entre os grupos, ele pode incentivar, né, o reconhecimento da pluralidade, que é o que a gente espera do ensino religioso, e não ficar com projetos como, por exemplo, promover a Bíblia nas escolas, tal. Não que a gente tenha nada contra a Bíblia, né? Eu sou cristão como cristão eu não tenho nada contra a Bíblia, mas a Bíblia nas escolas é uma forma também de você patrocinar um grupo religioso, né? E isso não é estar contra a religião. Quando a gente fala com as pessoas em relação, por exemplo, a esse projeto de Bíblia nas bibliotecas das escolas, né, que foi ventilado aí um tempo atrás, as pessoas acham até que é um absurdo que a gente seja contra isso. Como é que vai ser contra isso? Não é o problema da Bíblia, é o problema do Estado estar usando dinheiro público para patrocinar um grupo religioso específico, né? Bom, eu vou até colocar lenha na fogueira aqui. Eu diria o seguinte: o Estado poderia até patrocinar, sim, a produção de textos religiosos nas escolas públicas, mas teria que fazer isso com todos os textos de todos os grupos religiosos, né? Aí seria interessante. Não é que também não é que a escola não possa ter Bíblia na sua biblioteca, né? Se eu quiser aqui, eu tenho várias Bíblias aqui na minha biblioteca. Se eu quiser ir lá na escola e fazer uma doação lá e a escola aceitar e quiser colocar na biblioteca dela, não tem problema nenhum, é problema dela, né? Mas sou eu, cidadão individual, que estou patrocinando isso. Vou lá e faço uma doação. Se o pessoal do Espiritismo quiser doar para a escola o Evangelho segundo Allan Kardec, pode, não tem problema nenhum. Se a escola aceitar e quiser colocar lá, não tem problema nenhum. Se o pessoal do judaísmo, do islamismo quiser também fazer a sua doação lá, eu não vejo problema nenhum nisso. É um livro, como qualquer um outro, que está exposto lá. O que não pode é o Estado patrocinar, incentivar, né, um grupo específico, porque aí você cria um privilégio e quebra, de fato, essa questão da laicidade. Muito bem, gente. Acho que o meu tempo estourou, né? Eu fico por aqui, então, e deixo essas questões aí para a gente debater. Muito obrigado pelo convite. Tem uma pergunta, né, no que veio do canal aqui. O fundamentalismo religioso não é uma ameaça à democracia? Bom, eu acho que sim. Fundamentalismo, exatamente pelo fato de não reconhecer a diversidade, ou ter dificuldade de conviver com a diversidade cultural, religiosa, né, brasileira, não aceitar a interpretação sociológica dos textos sagrados, né? Porque o fundamentalismo, uma das coisas que caracteriza o fundamentalismo é exatamente ser contra uma interpretação sociológica ou uma adequação dos textos sagrados à realidade, né? Então, quando você fica com essa interpretação do texto sagrado de forma literal, né? Ou eu estou falando dos textos sagrados, no caso aqui das tradições que tem texto sagrado, né? Mas, claro, pode se expandir aí para outros grupos. Que existe fundamentalismo em todos os grupos, ou pelo menos em grande parte dos grupos religiosos. Então, uma das características, como eu falei, essa não aceitação da possibilidade de você fazer uma releitura, né, e adequar, né, aquele pensamento que foi feito que foi realizado há milhares de anos
à realidade, e claro que isso cria problemas, né? Você fazer um entendimento literal. Então, de fato, é uma ameaça. Nesse sentido, é uma ameaça. Sim. Para vocês pudessem comentar, nós tivemos, com o advento da decisão do Supremo, atinente à possibilidade do ensino confessional nas escolas, inclusive públicas, a partir de uma demanda. Eu fiquei, não sei, professor Elcio, se na BNCC ou nos parâmetros curriculares na BNCC houve, e essa construção que vocês puderam fazer com o MEC lá de trás, né, na BNCC, se tem alguma previsão, porque eu entendo que nós temos duas qualidades de ensino religioso aí nas escolas públicas. Um, aquele que é o previsto na LDB, na perspectiva constitucional, etc., e uma outra advindo desse entendimento do Supremo, que, dependendo das contingências políticas e do poder local, seja do executivo ou de proposições, mas especialmente do executivo, se houver demanda nas escolas públicas para um ensino, uma perspectiva confessional, a escola buscará atender. A norma não diz que se a escola irá bancar, pagar por isso, mas isso é algo que pode estar inerente nesse processo. Como é que vocês veem essa dificuldade que se soma a já a antiga dificuldade de, inclusive, você ter a devida preparação dos professores e o devido oferecimento numa perspectiva laica, né? Se vocês pudessem comentar isso. Mas, evidentemente, que isso aí vai entrar em choque com o que diz a LDB, né? Mesmo sendo uma decisão aí do Supremo, embora eu não seja da área de direito, você que é aí da área de direito, Leonildo, mas mesmo sendo uma decisão do Supremo, vai entrar em choque o que está na LDB. Eu também não sei como é que funcionaria na prática, né? Se um pastor, um padre, ou qualquer que seja outro sacerdote, ou representante de um grupo religioso, se apresentasse para dar aula para um grupo majoritário. Na verdade, na prática, o grupo majoritário é cristão, né? Você não tem. Se você entra numa sala de aula e perguntar ou fizer uma pesquisa, a gente vai verificar que a maioria vai se apresentar ou se identificar com o cristianismo. Então, nunca nós teríamos ali um representante de um grupo de religião de matriz africana, da Umbanda, né, para dar aula para os alunos, porque nunca eles iam considerar que iria ter ali uma maioria para fazer jus, então, à convocação de um sacerdote de religião de matriz africana para ministrar ali as aulas de ensino religioso, né? Isso aí, na verdade, foi um jeitinho para empurrar aqueles que estão interessados em fazer proselitismo, né? Em fazer proselitismo, ou, como diz no protestantismo conservador, em evangelizar as pessoas, né? Fazer divulgação do seu grupo religioso, né? Eu não conheço todas as questões que estão lá no BNCC, mas eu creio que lá pelo que eu li, eu não vi espaço para isso aí, né? Muito pelo contrário, né? O que o Elcio falou é verdade. Está contemplado ali exatamente, por incrível que pareça, né? Que ninguém esperava isso também, uma expressão de um ensino religioso daquele que a gente tem defendido aqui, né? Então, eu não vejo esse espaço lá no BNCC. Muito obrigado, professor. Só a questão que eu acho que esse é o perigo, né? Se ficar para que os sistemas de ensino, já que o poder, a possibilidade dessa regulação, embora tenha BNCC, mas as decisões são na ponta, né?
seja no município, seja no estado, para regular essa situação de eventual demanda, né, nesses novos moldes do STF, esse é que é o perigo, né? Que se você já não tem a organização do ER normal, iria menos ainda ter com essa situação. Muito obrigado. Acho que o professor Ricardo voltou, tem uma pergunta para ele. De qualquer forma, eu vou ler a pergunta aqui. Depois, se for o caso, ele também pode dar a contribuição dele, ou vocês podem dar a contribuição de vocês também, que é sobre a experiência individual. O que você acha sobre a experiência individual do sagrado contribuir para a vivência harmônica no coletivo? Então, até se o professor Clemildo quiser também dar a sua contribuição. Teve uma fala também do professor Clemildo que ele fala sobre a questão da experiência individual, experiência, né, e a questão do coletivo. Às vezes, algumas, né, abordagens enfatizam mais a experiência individual, né? Então, aqui está se colocando, até porque o professor Ricardo trouxe a experiência a contribuição, né, da questão meditativa, a prática da interiorização, a contribuição do yoga clássico, esse autoconhecimento, né, dessas emoções, lidar com tudo isso para você não ser tão reativo, né, e não adoecer e não sofrer tanto, enfim. A pessoa que sofre nesse nível da sua ignorância, ela acaba prejudicando, né, as demais. Então, se vocês quiserem colocar algo enquanto o professor Ricardo retorna, e assim a gente já vai caminhando para o nosso encerramento. Não, o que eu coloquei aqui eu não sei se vai na mesma direção que o professor estava falando, o que eu coloquei aqui no protestantismo histórico, protestantismo, essa relação, né, do crente no protestantismo é uma relação muito individual com a divindade, e muitas vezes se torna até individualista, né? Porque ele não consegue ver os problemas sociais, né? Ele só cultua uma prática solitária da sua religiosidade, né? Então ele se fecha em si e cultua essa questão da separação do mundo, de uma santidade individual, não que isso seja ruim em si, né? Eu não estou dizendo que isso sejam práticas ruins, né? Você ter essa relação, mas ela pode se constituir em uma incoerência quando você não coloca teoria e prática, né? Você não põe essa religiosidade individual em prática no seu dia a dia, e aí se torna o que a gente chama de hipocrisia, né? Você cultua algo individual, e aí você tem uma prática individualista, você nega a realidade, nega o mundo, né? E aí você, então, desenvolve essa religiosidade cultuando essa relação, né, muito direta com a divindade, sem transformar isso em uma relação horizontal também com a sociedade. Foi nesse sentido que eu coloquei, que eu disse que isso pode se transformar em uma incoerência, né, religiosa. Eu queria comentar... Lívia, eu queria só complementar um ponto que do professor, que a gente tem que considerar também, que é um aspecto que o professor Clemildo mencionou aí, que há segmentos religiosos, isso no campo, eu estou falando na estrutura da sociedade, que suas teologias, suas perspectivas sequer aceitam que haja a possibilidade de você, isso que o professor Clemildo mencionou, de você dialogar com, inclusive no campo cristão, de dialogar inclusive com outras confissões cristãs, quiçá muito pior com outros que não são cristãos, né? Então, essa é uma dificuldade, isso é um campo, no campo da questão de ordem da atuação social, que aí, no campo do ensino público, e aí na questão do ER, também há essas reverberações. Um exemplo, a lei
as leis federais que tratam do ensino afro-ameríndio, que é da história da África e indígena. Você tem grupos evangélicos de igrejas protestantes em todos os estados, fazendo gestões junto às secretarias de educação para que não se aplique a essas leis, o desenvolvimento, a aplicação dessas leis nas escolas, porque, em tese, e nas visões, em tese, desses grupos, de que estariam transformando as crianças em macumbeiros, ou, entendeu? Então, vejamos o tamanho da dificuldade que nós temos com essa perspectiva. Muito obrigado. Assim, encerramos o nosso evento alusivo à 6ª Semana de Combate à Intolerância Religiosa, e em nome do CONER-DF, agradecemos, né, a adesão dos palestrantes, a vocês que nos acompanharam até aqui e aos que assistirão posteriormente, e a todos os representantes das diversas tradições religiosas, a todos os voluntários também que tornaram esse evento possível, e aos poucos vamos multiplicando as sementes de boas práticas e valores de maneira a diminuir o preconceito e a intolerância em nossa sociedade. Tenham todos uma boa noite. Muito bem, pessoal, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Espero vocês nos próximos vídeos, então. Até lá!